Mateus capítulo 28, versículo 20, o Senhor Jesus disse assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Lê comigo agora. E eis que eu estou convosco de vez em quando, é isso? Não. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então ele prometeu que ele estaria conosco, e ele está. Veja que aqui ele nem diz eu estarei, ele já disse eu estou com vocês todos os dias. O nosso relacionamento com Jesus não é a distância, não é algo distante. Por quê? Porque ele prometeu que ele já está conosco. Então nós não viemos aqui para buscar Deus, porque se busca aquele que ainda não tem. Quem tem Jesus no teu coração? Porque ele disse, estou com vocês. Então nós não nos reunimos aqui para buscar a Deus, nós nos reunimos aqui para aprender essa verdade, para ter comunhão uns com os outros, ajudar uns aos outros em oração da fé, crendo que ele já habita em nós, crendo que ele faz morada em nós. Então o nosso relacionamento com Jesus não é algo longe, não é algo distante que eu tenho que me esforçar, orar bastante, até chegar a um ponto, pronto, agora eu estou na presença de Deus. Não. Se ele habita no meu coração, como é que eu vou entrar na presença de Deus? Eu, antigamente, quando eu não sabia sobre isso, eu sempre começava a minha oração assim, eu dizia, Senhor, em nome de Jesus eu entro na tua presença. É como se eu estivesse pedindo licença. O Senhor me dá licença? Como se eu estivesse entrando dentro de um lugar, de uma sala. Mas o Evangelho não ensina isso. A religião ensina isso. Que a presença de Deus é algo que eu tenho que buscar. Ah, pastor, mas lá está escrito em Jeremias capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Mas era outra aliança. Era a aliança antiga, era outro pacto. Nós estamos agora na nova aliança, no Novo Testamento. Então agora é diferente. Na velha aliança, o relacionamento das pessoas era distante, tinha que buscar. No Novo Testamento diz que é pela graça. Pela graça sois salvos. Ah, mas só a salvação e as bênçãos? Lá em texto de Efésios 1:3 diz que ele já nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Então, a religião é o homem tentando alcançar Deus. O Evangelho é o contrário. É Deus nos alcançando. Ele me alcançou. Se eu estou aqui, não foi por alguma coisa que eu fiz, não é porque eu sou bonzinho, não. Não é porque eu sou mais bonitinho. Não é porque eu sou mais estudado, porque eu fiz isso, aquilo, não. Se eu estou aqui é pela misericórdia, é pela graça, é um dom, é um presente de Deus. Se você também está aqui, não é pelos teus méritos, porque o próprio Jesus disse, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Então cada um de nós estamos aqui pela misericórdia dele, pela graça dele, porque ele nos escolheu, amém? E por isso estamos aqui. Então ele nos alcançou, ele nos resgatou. Cada um de nós temos uma história de lutas, uma vida difícil. Uns deram mais trabalho, outros deram menos trabalho, mas o importante é que todos nós fomos resgatados, fomos alcançados. Então Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias. Então quando nós formos orar, então eu não preciso pensar que eu vou orar bastante para que eu possa chegar onde Deus está. E onde é que Deus está, pastor? Deus está lá no céu. Ele está lá no céu, sim, mas ele está dentro do nosso coração. Ele habita em nós. Quando eu falei que eu orava assim, de vez em quando, às vezes, eu me pego fazendo essa oração, mas o próprio Espírito Santo me corrige. Um dia desses mesmo, eu fui orar e eu falei desse jeito. Falei, Senhor, eu entro na tua presença. Na mesma hora, veio aquele pensamento, a voz do Espírito Santo. Por que você está falando assim? Se eu já estou com você. Aí a oração muda, você começa a ter um relacionamento de intimidade. Aí você não precisa ficar com aquela coisa que, não, porque eu preciso ir onde Deus está. Aonde é o lugar que Deus está? Ele está dentro de nós. Ele está dentro de você.
Deus não está aqui dentro, Deus não mora aqui, nós já aprendemos isso. Não é verdade? Muitos chamam um espaço físico de casa de Deus. Sabe onde é a casa de Deus? Faz assim, ó. Faz assim você. Aponta para quem está ao teu lado. Você é a casa de Deus. Vocês já leram o texto, não leram? Não precisa abrir não, mas Atos capítulo 17, versículo 24, uma das pregações do apóstolo Paulo, que inclusive foi perseguido por isso. Ele disse: Deus que fez o céu e a terra não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque até então a religião, ela acreditava que Deus habitava num lugar. Por isso que a mulher samaritana disse para Jesus, ela disse assim: nossos pais adoraram neste monte, nesse lugar. E vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Quando disse em Jerusalém, era no templo que tinha lá, o segundo templo do rei Herodes. O primeiro foi de Salomão, do tempo de Jesus era o rei Herodes que construiu. E ela disse, nossos pais disseram que é aqui nesse monte, o lugar que se deve adorar. Vocês falam que é em Jerusalém. Aí ela perguntou, qual é o lugar onde se deve adorar? Jesus disse, nem neste monte, nem em Jerusalém. Ou seja, não tem mais um lugar, mas em espírito e em verdade. Ou seja, em todos os lugares, porque Deus não habita num lugar físico. Um Deus vivo, ele precisa de um local vivo. E nós estamos vivos, por isso, Deus vivo habita em pessoas vivas. Deus não habita num lugar que não tem vida. Aquilo que nós sempre falamos, quando a gente terminar a reunião aqui, e a gente, quando sair daqui, não vamos falar assim, tchau, Jesus, estou indo embora, tá? E até o próximo encontro, porque pensando que ele mora aqui. Não, ele não mora aqui. Isso aqui não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Por isso Jesus disse para eles, então, vamos ler de novo o versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Então, irmãos, isso aqui nos ajuda muito, por quê? Porque quando nós passamos por lutas, qual é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça, que às vezes até o diabo coloca? Que Deus está longe de nós. O que não é verdade, porque ele disse que estaria todos os dias. Quando passamos por um momento de derrota, porque a própria palavra de Deus, a Bíblia diz que há tempo de ganhar e há tempo de perder. Nem sempre ganhamos, às vezes nós perdemos. Mas ele disse que estaria conosco, estou com vocês todos os dias. Ou seja, na alegria, na tristeza, no dia bom, no dia mau. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos que tudo coopera para quê? Para o nosso bem. Por quê? Porque Ele está conosco. Então nós nunca vamos estar só. Talvez você está passando por um momento difícil hoje, uma situação em alguma área da tua vida, mas saiba que você não está só. Mas eu não estou fazendo nada para merecer a presença de Deus. Não, mas ninguém tem que fazer nada, irmãos. É fé, é crer. Romanos capítulo 10 diz, se teu coração creres e a tua boca confessar Jesus, será salvo. Então não é por aquilo que eu faço. Você já aprendeu isso. O que Deus faz na nossa vida não é por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que Ele fez. E Ele já fez na cruz do Calvário. Não é algo que nós vamos fazer para Deus olhar para nós, se agradar e falar, puxa, agora Ele fez tudo certinho, agora eu vou abençoar. Não, aí seria por mérito. E Deus não abençoa ninguém por mérito. Tudo é pela graça. Então nunca tente se comparar com o outro. Eu não sou merecedor, fulano é. Se a gente colocar na balança, nenhum de nós somos merecedores. Por isso, tudo que Deus faz na nossa vida, tudo é pela graça. Por isso o apóstolo Paulo diz, lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 diz, para que ninguém se glorie. Como aquele fariseu da parábola, lembra de Lucas 18? Senhor, graças te dou que eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, injustos, e nem como esse pecador. Apontou para o coitadinho do pecador que estava lá. E aí ele começou a falar, porque eu faço isso, faço aquilo. Quer dizer, é o religioso. O religioso, ele se apoia no que ele faz. E ele se acha melhor que os outros, por quê? Porque eu faço.
e você não faz. Eu já li a Bíblia todinha e você não leu. Eu oro 1 hora e você não ora. Tudo isso é religiosidade. Porque às vezes até a oração, a gente acha que a oração que Deus quer é aquela formal, né? Aquela religiosa, que a gente para, dobra o joelho. Claro que é bom, como agora. Mas quantas orações nós fazemos, irmãos, durante o dia? No carro. Quem ora dirigindo aí? Eu oro dirigindo, estou no carro. Quando você está lavando a louça, quem já orou lavando a louça aí? Varrendo a casa, no trabalho. Então a oração nós fazemos constantemente. Quando a gente está em pensamento, você passa por uma aflição, na mesma hora você pensa, Jesus, me ajuda aqui. Você está orando. Amém?